Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, graça e paz a todos. Como é bom, como é maravilhoso, nós podemos louvar o Senhor, bendizê-lo, pois nós sabemos que nosso Deus, Ele habita no meio dos louvores. E como é bom podemos cantar e exaltar o nome do Senhor. Podemos cantar e contar os feitos que Ele tem feito em nossas vidas. Amados, hoje é um culto maravilhoso, é um culto de ceia do Senhor. E para nós reunirmos hoje como corpo de Cristo, maravilhoso. Nós vimos na última ceia que deixar de tomar a ceia, nós estamos negando o Evangelho. Porque Jesus ele diz que aquele que não come do seu corpo, não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Então nós vimos que a ceia ela é muito mais que um simples ritual. Ela é muito mais do que um simples memorial. A ceia nos diz de unicidade com Cristo. Diz que nós vivemos nele e ele vive em nós. Diz que ele nos sustenta e nós somos sustentados por ele. Fala de uma união do corpo com o cabeça. Fala da nossa dependência de Cristo na nossa salvação. Fala de coisas profundas e grandiosas. Fala da nossa eternidade. Fala das nossas fraquezas, mas fala do nosso Deus forte. Fala das nossas imperfeições, mas aponta para aquele que é perfeito. Então hoje nessa noite, gostaria de meditar um pouco aqui com os irmãos numa parte muito importante da Bíblia. Eu queria fazer algumas ponderações e assim reafirmar a nossa fé em Cristo para juntos participarmos do corpo e do sangue de Cristo, que representam a nova aliança, a aliança da graça, a aliança que diz que tudo já foi feito em nosso favor, que Cristo já conquistou para nós lá na cruz, a nossa vitória, a nossa salvação, a nossa reconciliação. A ceia nos faz lembrar do Evangelho. A ceia nos faz lembrar da cruz. Nos faz lembrar da cédula que nos era contrária e foi cravada na cruz. Então, amados, você que tem a sua Bíblia, abra ela em Romanos, capítulo 8. Eu quero ler o versículo 28, 29 e 30. E assim fazermos as ponderações sobre esse texto e encorajar você hoje nessa noite, como o apóstolo Paulo encorajou a igreja de Corinto. Examine o homem, pois, a si mesmo, e tome da ceia, e coma do pão, e beba do cálice. Ele não diz, examine o homem a si mesmo, e não coma, e não beba. Ele diz, examine-se o homem, pois, a si mesmo, e coma. É muito importante nós entendermos isso. Amém? Então, Romanos capítulo 8, versículo 24 ao 30, diz assim, amém? Todos acharam? Romanos 8, 28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro ou o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, amados? Então, quero chamar a sua atenção para esses versos. Um dos versos mais amáveis em toda a palavra de Deus é o versículo 28 de Romanos, onde acabamos de ler. Contudo, amados, alguns crentes não entendem o fundamento sobre o qual essas grandes promessas descansam. E a minha função hoje nessa noite é te lembrar delas, é te consolidar nelas, é fazer com que você descanse sobre elas, é fazer que você caminhe com elas, é fazer com que você verdadeiramente faça com que essas palavras encontrem repouso no seu coração. Amados, quando o apóstolo Paulo
declara que Deus opera todas as coisas, sem uma única exceção, juntamente para a sua própria glória e para o bem do seu povo, isto é inteiramente uma reivindicação. Alguém poderia perguntar: Paulo, como você pode fazer uma declaração tão envolvendo e dogmática? O próximo verso, amados, começa com a palavra porque. E a razão de Paulo estar tão certo assim é posta em 5 tremendas declarações, a qual nós já lemos. Estas declarações, amados, têm sido bem chamadas de os 5 elos dourados da cadeia da graça soberana de Deus. Examinemo-las hoje, esses 5 elos dourados da cadeia da graça, da doutrina da graça soberana de Deus, cuidadosamente, para que nós possamos estar firmados, irremovíveis desta certeza absoluta. Amados, o versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Amados, a primeira coisa para notar é que as 5 coisas que eu acabei de falar para vocês estão juntas, unidas, numa cadeia inquebrável. É como se fosse uma corrente de ouro que está ligada com uma doutrina séria, profunda e eterna. Sem uma delas, amados, sem uma dessas verdades, então todas são verdadeiras. A palavra porque, no verso 29, começa o argumento que prova, acima de qualquer dúvida, que todas as coisas devem trabalhar juntamente para o bem do povo de Deus. Paulo, amados, lista 5 coisas que são certas acontecer por causa do soberano propósito de Deus. É por isso que elas andam juntas, inseparáveis, porque está relacionada com um propósito soberano do Deus vivo e todo-poderoso. Amados, essas palavras nos ajudam a entender essa doutrina profunda, essa doutrina que glorifica a Deus acima de todas as coisas. Amados, todas essas 5 coisas são apresentadas a nós não somente como essenciais ao eterno propósito de salvação de Deus, mas também como sendo absolutamente certas de cumprimento. Elas sumarizam a salvação da graça soberana, que começa lá na eternidade, antes da fundação do mundo, com o pré-conhecimento de Deus, e Ele determina na eternidade com nossa completa glorificação. Cada elo, amados, brota do elo anterior para formar uma cadeia inquebrável. Todo pecador, amados, que é conhecido de antemão por Deus, está a caminho de se tornar totalmente glorificado por Ele. Observe, amados, como todos os 5 elos cooperam juntamente, um com o outro, para o propósito final daquilo que Deus preparou. Então o importante, amados, é nós sempre termos isso em mente. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la, para concluí-la
antes daquele último dia. Se Deus ele começa uma obra na vida de um pecador, por mais que nós sejamos imperfeitos, por muitas das vezes no momento da caminhada, porque erramos, pecamos e falhamos, muitas vezes tropeçamos, mas em todas as vezes a graça de Deus nos levanta. Porque nós bem sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será então contra nós? Se o próprio Deus nos justificou, quem nos condenará? São essas verdades, amados, são essas realidades, são essas doutrinas vivas, bíblicas e eternas que hoje nessa noite eu quero que recaia sobre os vossos corações. Amados, Romanos 8, 28 é a gloriosa declaração de esperança e certeza para o crente. Isso diz respeito a você hoje nessa noite. Pode ter certeza. Nós sabemos algumas coisas com certeza. Sabemos que Deus opera todas as coisas juntamente para o nosso bem. De um grupo de pessoas, amados, descritas como aqueles que amam a Deus. Eles são descritos mais adiante como aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A segunda coisa, amados, que eu quero que você preste atenção, dá a razão para a primeira. Você sempre tem que entender que uma coisa está interlaçada com a outra. Uma doutrina dentro da outra, formando essa corrente firme que nos dá a segurança. Então, amados, a primeira coisa, amar a Deus, descreve o verdadeiro caráter de um filho de Deus. São todos aqueles que nascem de novo, todos aqueles que são nascidos de Deus, eles amam a Deus, eles amam a palavra de Deus, eles amam estar com o povo de Deus, eles amam isso. Então, amados, nós que somos verdadeiramente filhos, amamos o nosso Pai, pois é um caráter do Filho de Deus amar o seu Pai, que é o seu Deus. Todos cristãos verdadeiros, amados, amam sinceramente a Deus de todo o seu coração. A segunda coisa, chamados segundo o seu propósito, nos dá a causa que faz a primeira coisa possível. Deus propôs ter algumas pessoas que o amassem. E Ele soberanamente chamou essas pessoas particularmente pelo seu poder. Amados, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aqui nos faz olhar para um Deus que não necessita do nosso amor, que não precisa do nosso amor, não é um Deus carente, não é um Deus frustrado, não é um Deus que depende do amor do homem. Então, quando nós começamos a olhar para isso, olhar para um amor que não depende do nosso amor, é algo surreal. E entendemos que agora nós só amamos a Deus porque Ele gerou esse amor dentro de nós, é maravilhoso. Porque antes nós éramos filhos da ira. Nós éramos inimigos de Deus por natureza. Mas quando Deus ele vem ao nosso encontro, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós somos regenerados, esse amor brota de dentro de nós, por esse Deus. Lembra, nós não amamos como o mundo ama, mas agora nós amamos a Deus não por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. E esse amor flui de dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. Então Ele nos amou primeiro, Ele chamou de propósito, de acordo com o seu próprio plano. É outra coisa que nós sempre falamos. Que coisa maravilhosa é sabermos que esse Deus nos incluiu no seu plano de salvação, antes de nós existirmos. Isso é maravilhoso, você entender que existe um Deus que antes dele desse início à história humana, lá na eternidade, Ele te escolheu em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso mostra para nós que nós não temos um Deus reacionário.
um Deus que reage a nós. Ah, se eu amo a Deus, Deus me ama. Se eu dou o primeiro passo para Deus, Ele dá o primeiro passo para mim. Se eu consigo obedecer a muita coisa, Ele vai me amar muito. Se eu conseguir obedecer pouca coisa, Ele vai me amar pouco. Não funciona assim o amor de Deus. Ele diz que Ele te amou com amor eterno e com cordas humanas Ele te chamou. Ele te amou na eternidade com o amor mais puro e poderoso que um pecador pode experimentar. Maior que um amor de mãe, maior do que um amor de pai, maior do que um amor de um cônjuge, maior do que um amor de um filho. Esse amor. Porque todos esses outros amores são amores condicionáveis. São amores que geram na base da condição. Mas o amor de Deus não tem uma condição. É um amor incondicional. Então nós fazemos parte desse plano de Deus. Estou certo de que você percebe que a maioria das pessoas pensam que Deus chama todos do mesmo modo e justifica somente aqueles que estão dispostos a responder ao chamado com arrependimento e fé. Isto é, claramente uma meia-verdade, amados. E não há verdade de modo algum no sentido que Paulo está falando sobre o chamado de Deus. É possível unir esta ideia e esta cadeia dourada. Quando o verso 29, amados, diz: porque os que dantes conheceu, ele deve estar se referindo a um povo específico e identificável. Elas são as mesmas pessoas que no verso 28 amam a Deus e foram chamadas por Ele. Todos aqueles que são conhecidos de antemão são também predestinados para serem conforme a imagem de Jesus Cristo. O pré-conhecimento, amados, é o predestinado. São exatamente a mesma pessoa. Ser chamado é o primeiro passo tomado para trazer pecadores culpados para fora do cemitério do pecado e da morte. E finalmente glorificá-los no céu, em completa redenção. Sim, a ordem dessas coisas, amados, são importantes. É especialmente importante no próximo passo. Todos aqueles que foram chamados, porque tinham sido pré-conhecidos e predestinados, são chamados todos, também são todos justificados. Em outras palavras, todos, sem uma única exceção, toda pessoa, sem uma única exceção, que é chamada, sempre é justificada. Isto, amados, não é o que aprendi na escola bíblica. Na escola bíblica aprendi que Deus chamou todos os homens sem exceção. E que aqueles que, com o seu livre-arbítrio, decidiram responder, foram então justificados e predestinados para serem eternamente seguros. A propósito, o predestinador de Deus sempre vem atrás da disposição do pecador para responder ao chamado de Deus. E é óbvio, amados, que isso não é possível nessa passagem das Escrituras, a qual acabamos de ler, a qual acabamos de meditar. De acordo com Paulo, nosso chamado segue e brota da nossa predestinação, e não vice-versa. Não é assim. Se isso não fosse verdade, o texto diria o seguinte: Deus chamou todos os homens e justifica somente aqueles que estão dispostos a crer. Seria assim. Contudo, amados, o texto coloca em ordem exatamente na ordem reversa. Não fomos predestinados para extrema glorificação, porque estávamos dispostos a crer, mas fomos feitos dispostos para crer somente porque já tínhamos sido predestinados por Deus. É maravilhoso, amados, podermos descansar nesse plano eterno
e seguro de salvação de Deus. Como é maravilhoso, amados, entendermos que Deus trouxe para nós um Salvador e não um sistema de salvação. O grande erro das pessoas é achar que Deus colocou um sistema para que o homem pudesse ser salvo. Mas quando na verdade não é isso. Na verdade, o que Deus nos deu foi um Salvador poderoso, glorioso, exaltado, cheio de glória, poder e majestade, que está vivo para todo sempre e intercede por nós. Então, amados, isso é maravilhoso. Como é maravilhoso, amados, entendemos essas coisas. Pois essas coisas nos falam do quê? Da segurança da salvação. E o que isso tem a ver com a ceia, amados? Talvez você esteja me perguntando. Isso nos diz que estamos ligados com Cristo intimamente. Nós morremos com Ele na cruz. Nós fomos ressuscitados com Ele na cruz. E é Ele que disse: comam e bebam do meu corpo. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. Nós estamos aqui reunidos por alguns motivos, amados. E um dos motivos é porque nós cremos na esperança do arrebatamento. Um dia esperamos ansiosamente nos encontrarmos com Cristo. Um dia queremos ver a face amada e adorada do nosso Salvador. Mas enquanto isso não é possível, nós nos reunimos aqui em comunhão, justamente para proclamar ao mundo o amor de Cristo. Pois foi Jesus que diz: Pai, que eles se amem uns aos outros, para que o mundo veja eu neles e que eles testifiquem de ti ao mundo. A nossa comunhão, quando nós nos reunimos aqui neste lugar, para participarmos da ceia, para cultuarmos ao Senhor, nós estamos proclamando ao mundo o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. Sim, amados, como isso é maravilhoso. É impossível, amados, nós perdemos isso de vista. Não podemos fazer isso, pois o chamado é meramente o primeiro passo para o pré-ordenado fim e toda a glorificação. E todos os que foram pré-ordenados por Deus para aquele fim serão chamados e justificados por Ele. O Espírito Santo claramente declara que todos, sem exceção, que são chamados, são também justificados. É impossível, amado, ser chamado por Deus no sentido que Paulo está usando a palavra chamado, sem também ser justificado. O que acontece na nossa geração, infelizmente, é um sistema de decisão humana. Os homens, eles acham que podem decidir-se por Deus. E o que mais acontece são falsas conversões. E o que mais acontece são pessoas que não conhecem Jesus Cristo, que não conhecem o Evangelho. Mas quando nós passamos a conhecer o Evangelho, quando nós começamos a amar o Evangelho, quando o Evangelho começa a fazer diferença em nossas vidas, nós começamos a entender as doutrinas bíblicas e elas se tornam para nós o maior tesouro que podemos carregar aqui. Amados, o versículo 29 diz: porque os que dantes conheceu, ele deve estar se referindo a um povo específico, como nós falamos. Obviamente, Paulo está falando sobre o chamado eficaz. O apóstolo Paulo está falando sobre regeneração. O apóstolo Paulo está falando de conversão. No último culto nós falamos sobre a religião formal e o crente nominal. Aqueles que se dizem cristãos, mas não são. Aqueles que se dizem filhos de Deus, mas nunca experimentaram o poder do Evangelho. Pois o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, amados, o primeiro resultado de ser chamado é que somos justificados por Deus. E o clima final da obra de Deus é a glorificação total do crente. Todos aqueles que são justificados
serão mais de que certo glorificados no último dia. O fato é tão certo que Paulo fala dele como um passado todo realizado. E assim é no eterno propósito de Deus. Este é o único lugar nos escritos de Paulo onde ele pula da justificação para a glorificação e salta à santificação. Isto, amados, não é porque ele deixou de crer que a santificação era essencial, mas nesse argumento ele está falando sobre o eterno propósito de Deus para nós. E o presente e a suprema glorificação são certas para todos os pré-conhecidos dele, predestinados e também chamados e justificados. Aqui está a corrente que nos dá certeza. Aqui são doutrinas eternas que nos fazem regozijarmos de alegria, pois isso aqui ninguém pode tirar. Essa é uma verdade que penetra em nosso coração. Essa é uma verdade que consolida a nossa fé. E por aqui podemos caminhar em passos seguros. Não são meras palavras humanas. Não são meros achismos humanos. Não. Deixe-me parafrasear este verso e responder a questão hoje nesta noite. Como pode estar certo de que Deus fará o que ele prometeu em Romanos 28? Posso estar certo porque aqueles, todos deles, e somente eles, que foram reconhecidos de antemão por Deus na graça eletiva, estão certas da suprema salvação, que é a glorificação total. Porque Deus soberanamente propôs conformar-lhes, todos eles, e somente eles, à imagem de Cristo. O primeiro passo, amados, de Deus, nesse glorioso propósito, é chamá-los eficazmente, os conhecidos de antemão e predestinados por Deus à salvação, todos eles e somente eles, ninguém mais, pelo poder do Espírito Santo, através do Evangelho que é pregado. Aqueles todos deles e somente eles, que ele chama também justifica e aplica-lhes a justiça de Cristo. Amados, é impossível ser conhecido de antemão e predestinado, a não ser chamado da mesma forma que não é possível ser chamado se você não foi conhecido de antemão e predestinado por Deus. Não existe nada fora do propósito e do plano de Deus. Às vezes eu me pergunto, por que o Senhor me chamou? Porque existem irmãos meus que não são convertidos. Porque existem parentes que não são convertidos. Porque existem amigos que não são convertidos. Porque existem pessoas do meu convívio social que não conhecem a graça de Deus. Por que eu? Por que você? Porque Deus te chamou do meio da sua família, senão para manifestar a glória dele, a essência dele. As pessoas olham para você e veem Cristo em você. Cada dia você está sendo conformado à imagem do Filho de Deus. As suas ações, os seus pensamentos, os seus gestos, as suas palavras, tudo isso reflete Deus. Não digo aqui, eu digo fora daqui. Porque não somos chamados apenas para manifestar Deus e Jesus aqui dentro. Mas somos chamados a manifestá-lo dentro da nossa casa, do nosso lar, com o nosso cônjuge, nossa cônjuge, com os nossos filhos, entes queridos, amigos, parentes, conhecidos. É isso que faz toda a diferença. Como nós falamos no último culto, estamos cansados de cristianismo de aparência. Queremos ser como Cristo diz, olha, pelos frutos vocês conhecerão os meus discípulos. Vocês conhecem eles porque eles produzem os meus frutos. Estamos cansados de cristianismo raso, superficial, sem compromisso, sem renúncia, sem cruz, sem mudança de vida, sem mudança de coração, sem mudança de pensamento. Somos chamados a algo maior.
Somos chamados a manifestar Cristo. Somos chamados, esse propósito de Deus é justamente para sermos santos. É justamente para sermos conformados à imagem de Cristo. Sim, amados. Isso é maravilhoso. Se olharmos cuidadosamente para as palavras pré-conheceu ou conhecido de antemão no verso 29, notaremos que ele não quer dizer o que Deus previu, mas quem ele previu. Paulo não está falando sobre informações que Deus teve de antemão, não é isso, mas sobre algo que ele fez, sobre algo que ele planejou. A nossa salvação não é um erro. A nossa salvação é da vontade e do querer de Deus. É por isso que a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor estender seu braço forte, quem encolherá? Quem pode impedir a mão de Deus de salvar um pecador a qual ele conheceu de antemão? É isso que nós temos que entender. Nós estamos diante de um Deus que tem um compromisso com Ele mesmo. Não somos salvos por nós, pelas nossas obras. Não, somos salvos por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele determinou, por aquilo que Ele escreveu. Amados, o plano de salvação é algo maravilhoso, porque não depende de nós. O plano de salvação, ele é elaborado, executado em nossas vidas por Deus. E isso faz com que nós olhemos para esse Deus e glorifiquemos Ele. Amados, Paulo não para estabelecendo apenas o fundamento teológico sobre o qual nossas esperanças descansam. Ele aplica de um modo pessoal e prático. O apóstolo Paulo ele diz para você: olhe para isso, entenda isso, creia nisso, caminhe por isso, descanse nisso, seja salvo por isso. A palavra de Deus, ela tem que ser viva e eficaz em nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem que produzir algo em nós. Não podemos ser ouvintes de corações endurecidos. Lembra da parábola do semeador? A semente é a mesma nos 4 solos. O que muda é o solo. O pregador anuncia o evangelho, que é a semente. A semente cai em 4 solos diferentes. E uma das certezas é que hoje, nessa noite, esses 4 solos estão presentes aqui. Existem 4 solos. E nós temos que entender isso, amados, para que nós possamos nos alegrar com o evangelho. No versículo 31, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, amados. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, amados. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que maravilha! Que palavra poderosa! Que descanso para nossas almas! Nós nos cansamos, mas o nosso Deus não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não tira um soninho, Ele está intercedendo por nós. Essas verdades fazem parte do nosso cristianismo. Essas verdades fazem parte da doutrina que Jesus veio executar em nosso favor lá na cruz. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo e no tempo determinado Ele nos predestinou e nos chamou. E ao nos chamar, Ele nos justificou, isto é, Ele nos salvou. E essa salvação, amados, não depende de nós. Não depende dos nossos esforços. Não depende do nosso desempenho. Não depende da nossa performance. Nós somos acostumados a querer sempre performar, sempre entregar coisas para ter resultados, né? Se você fizer bem, sempre vai ter coisas boas. Mas só que no cristianismo verdadeiro é tudo ao contrário.
Ele diz: olha, você não precisa performar, porque Cristo já performou por você. O que você tem que fazer é descansar, é olhar para a obra perfeita de Cristo e descansar, se alegrar, deleitar. Isso é maravilhoso. Então, amados, a questão no verso 31 é feita à luz das grandes fatos estabelecidos nos versos 28 a 30. Estas coisas são as verdades que Paulo tinha declarado para nós. Deus por nós significa que Deus é por nós na graça eletiva da salvação. Porque se Ele te escolheu, se Ele te elegeu, se Ele te chamou, se Ele te justificou, se Ele te glorificou, se Ele perdoou os seus pecados, quem pode intentar acusação contra você? Quem pode desfazer o que esse Deus faz? Ninguém. Então, amados, hoje nessa noite, essas verdades têm que pulsar em nosso coração. Por nós e em nós, chamar para fora da morte e do pecado. Por nós, em nós, vestirmos com a justiça de Cristo hoje nessa noite. Deus é por nós e nos dá o seu Espírito. Deus é por nós e nos dá o Espírito da adoção. Deus é por nós e nos selar para o dia da redenção, amados. E tantas outras coisas que poderíamos elencar nessa noite. Só que precisamos sempre trazer isso ao nosso coração. Precisamos sempre estar atento. Nossa única resposta para essas grandes coisas, amados, é bradar, como o apóstolo Paulo bradou. Glória a Deus por uma graça tão maravilhosa assim. Deus é por nós, amados. Essa é a nossa segurança hoje nessa noite. Não como um juiz, pois nosso julgamento é passado. Ele é por nós como nosso Pai Celestial e prometeu o seu eterno amor a nós. Ele é por nós como soberano controlador de todas as coisas que estão ao nosso redor e em nós também. Como isso nos deixa seguros. Sabemos que todas as coisas, esse Deus está no controle. Ele está controlando cada coisa. Ele está nos direcionando. Nós podemos então hoje nessa noite bradar em louvor e continuar o adorando por aquilo que Ele é. Hoje nessa noite nós podemos louvá-lo porque sabemos que Ele é por nós. Hoje nessa noite nós podemos abrir os nossos lábios e bendizê-lo por tudo aquilo que Ele é, sem medo, sem resquícios, sem ressentimentos. Pois o verso 32, amados, é um poderoso argumento que dá certa acima de descrição. O argumento é simples, amados, para que nós possamos encerrar. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Como? Em outras palavras, se Deus literalmente entregou o seu maior tesouro, se Deus entregou a sua coisa mais preciosa, o seu filho, para morrer uma morte cruenta naquela cruz, para morrer uma morte substitutiva, Ele te substituiu verdadeiramente. Não foi um conto de fadas, não foi um teatro, não foi um filme que depois ele poderia limpar as suas feridas como uma mera encenação. A sua carne sangrou, a sua carne foi rasgada, ele derramou a sua própria vida verdadeiramente. O seu Pai deu ele por nós, por amor de nós, por resgate de nós. Não foi uma encenação, não foi algo mentiroso. Amados, isso chega a estremecer as nossas bases, entender que esse Deus, que não precisaria dar nada para nós, deu o seu bem mais precioso, que é o seu Filho Jesus Cristo. Ele não precisava dar nada. Ele não precisava dar nada para nós. Se Ele desse só o fôlego de vida que respiramos hoje nessa noite, e não nos desse a salvação, Ele já deveria ser adorado e glorificado e bendizido em todas as nações. Só pelo fôlego de vida, só pelo ar que você respira, só pelas pernas que te trouxeram aqui.
Se Ele te negasse a salvação, mas mesmo assim Ele te deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho para morrer uma morte na cruz. E Ele assim o fez. Não fará Ele tudo que seja necessário para proteger o investimento pelo qual Ele deu o seu Filho? Ele deu o seu Filho, Ele não vai te perder por nada. É por isso que Jesus diz: olha, vocês estão na minha mão e ninguém pode tirar vocês. Há uma certeza de salvação, há uma certeza de alegria. Amados, ninguém pode roubar a nossa salvação. O ladrão não pode roubar, a ferrugem não pode corroer, o tempo não pode apagar. Aqui está algo eterno, aqui está algo verdadeiro. Ele daria qualquer coisa para proteger o investimento pelo qual ele pagou um alto preço. Não foi ouro, não foi prata, mas foi sangue, sangue santo, genuíno, puro, de Cristo vertendo naquela cruz. Seu Deus já nos deu o melhor de todos os dons. A maior graça, a maior dádiva que um pecador pode receber é Jesus Cristo, o maior dom, o maior presente de Deus. Seu bendito Filho, reterá Ele as coisas secundárias? Não. Então hoje, nessa noite, eu quero convidar você a participar da ceia. Eu quero que você entenda que se Deus já te justificou, ninguém pode te condenar. Eu quero dizer para você que você deve, sim, se arrepender dos seus pecados. Que você deve confessar os seus pecados. Que você deve olhar para a cruz e ver os seus pecados lá naquela cruz, sobre Cristo. Para que hoje nós possamos fazer isso com amor, alegria.